Meus queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Aqui é sua amiga em Cristo, Vanderlei Fernandes Pessoa. Somos aqui da cidade de Presidente Epitácio. E aqui nós temos a nossa escola bíblica na nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Cuiabá 146. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, você é o nosso convidado especial. Temos ali o nosso pastor, presidente, pastor Edivanir Alves da Cruz. E aqui em nossa congregação, onde estamos pela misericórdia do Senhor, na Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui na Avenida dos Ipês, 1117, todos os domingos também, às 8h30 da manhã, você é o nosso convidado especial a estar conosco. Isso aqui é apenas um aperitivo, é apenas um preparo para você, meu amigo e minha amiga, professor ou professora, para que nós venhamos já refletir sobre aquilo que o Senhor tem para mim e a sua vida. Porque precisa-se estar presencialmente na escola bíblica dominical. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela é um corpo, né? É um corpo. E por ela ser corpo, ela só funciona quando todos os membros estão reunidos. Porque um membro fora do corpo, ele está sujeito à morte, à podridão. Mas se ele está ligado no corpo, ele está em movimento constante. E isto já é, inclusive, o tema que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando o tema sobre avivamento espiritual. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição passada, nós já estudamos o avivamento no Novo Testamento e hoje, a nossa lição 4 do dia 22 de janeiro de 2023, nós vamos tratar sobre o tema o ministério avivado de Jesus. Nós vemos, queridos, que talvez pode vir alguns questionamentos, tá, sobre como que Jesus precisou ser avivado. É preciso, faz-se necessário aí você entender que, lá em Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou-se de alguns dos seus atributos. Ele esvaziou-se da sua glória, tá? Mas não da sua essência. Jesus, presente aqui na terra, mas ele foi 100% homem, mas também 100% Deus. Jesus abdicou-se vindo aqui à terra, nascendo ali no ventre de Maria, de alguns atributos, por exemplo, a onipresença. Ele não poderia estar presente em algum lugar. Se está na Judéia, não pode estar na Galiléia. E alguns dos seus atributos também. Mas nós vemos que ele não deixou de ser Deus. Ele apenas se humanizou porque ele precisava humanizar, porque ele precisaria assumir os nossos pecados e ser levado ali na cruz do Calvário para pagar o preço pelo pecador, a qual ele, sem pecado, nascido, como diz Gálatas 4:4, sobre a lei, né? Nós vemos ali que ele nasceu da semente da mulher, é aquele que veio para trazer a vida, a redenção, o resgate para nossas vidas. Então, Jesus, para exercer esse ofício, nós vemos que ele precisou ser cheio do Espírito Santo de Deus. E nada como nós está começando a falar sobre Jesus, que foi e é um dos maiores avivalistas que passou aqui na terra. Um dos maiores avivamentos, ainda que não foi por muito tempo, por um ministério de 3 anos e meio, mas Jesus fez
muitos feitos, muitas curas, muitos sinais, muitas maravilhas, muita salvação para aquelas pessoas daquela época. E hoje a igreja precisa continuar aquilo que Jesus fez, aquilo que os apóstolos fizeram. E isso vamos aí no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja precisa continuar aquilo que os apóstolos fizeram, mas para isso precisa ser cheio do Espírito Santo, que é a marca do ministério de Jesus e também na vida da igreja. Muito bem. O nosso texto áureo diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Verdade prática. O alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. A nossa leitura em classe está em Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao 22. É importante você estar lendo este texto aí. Muito bem, queridos. Nós vamos começar a tratar aqui o nosso primeiro tópico, para você, meu amigo professor e professora, o tópico 1, e nós vamos entender aqui que vai falar sobre Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos ver o ponto 1, vai dizer o Espírito Santo na vida de Jesus. Como que se deu o Espírito Santo na vida de Jesus? Já começou primeiro, no seu nascimento, aonde o anjo Gabriel deu a notícia, né, a Maria, que desceria sobre ela o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo cobriria com a sua sombra, pelo que também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então veja, Jesus então nasceu. Não houve participação de José e Maria, uma relação sexual. José, nós vamos entender que ele foi o padrasto de Jesus, ele foi aquele responsável por cuidar de Jesus, assumiu um papel de pai, mas não houve uma participação de José, da semente de José no ventre de Maria, porque ele foi gerado pelo Espírito de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo. Então isso foi uma obra divina. O ímã de Maria, que de todas as mulheres, é rompido de fora para dentro. O de Maria é rompido de dentro para fora. Então veja, então, sobre a virtude do Espírito Santo, nosso Senhor tornou-se o Emanuel, que significa Deus conosco. No hebraico também é Emmanuel ou Immanuel. Então é importante que nós entendermos muito bem essa questão aqui do Emmanuel, Deus conosco. Eu vou explicar de uma maneira bem simples e objetiva para que eu e você possamos entender a raiz também, uma profundidade desse nome Emmanuel. Se nós pegarmos a palavra Emmanuel, nós vamos perceber que a palavra man quer dizer dentro, né, do barro, e El quer dizer Deus. Então, juntando essas palavras, nós vamos entender que é muito mais profundo do que Deus conosco. Por exemplo, se fosse fazer uma apresentação na igreja, nós vamos apresentar assim: fulano de tal está conosco aqui nesta noite. Se eu falar que ele está conosco, significa que ele está lá, mas não está dentro da pessoa. Então, Emmanuel é muito mais profundo do que Deus conosco, mas é Deus dentro de nós. É Deus dentro do barro, é Deus dentro do homem. Então, esse Emmanuel, ele nasceu e ele hoje habita dentro da minha e da sua vida, daquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, ele teve presente já no nascimento de Jesus. Segundo, B, ele teve presente também no batismo,
tá? Nós vamos ver isso lá em Lucas, capítulo de número 3 e Mateus também, capítulo 3. Eu quero aqui pontuar tanto Lucas, tanto Mateus. E acrescentar algo em Lucas que Mateus não traz. Mas o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é que Jesus batizou não é porque ele tinha pecado, mas para se cumprir a justiça de Deus e também dar o exemplo para nós. Por exemplo, alguns poderiam chegar hoje e dizer: eu não vou batizar porque Jesus não foi batizado. Entendeu? Então Jesus, ele foi o exemplo, ele é o exemplo, ele foi o exemplo em tudo, para que a igreja venha seguir o seu exemplo e seguir as suas pisadas. Então, João Batista até não queria batizar, mas ele então vai e batiza Jesus. Então, quando se deu no batismo de Jesus, nós já vemos ali um sinal de um grande avivamento. Avivamento é o quê? Primeiro, 3 fatos que ocorreram ali. Primeiro, o céu se abriu. Segundo, o Espírito desceu. Terceiro, houve-se uma voz. Então, o primeiro ponto que você precisa observar, que avivamento é céu aberto, o Espírito descendo na igreja e a palavra de Deus sendo anunciada e a palavra de Deus sendo divulgada. Veja, queridos, lá em 2 Crônicas 7:13, o Senhor disse: eu cerrar os céus. E começa a falar alguns pontos ali que poderia acontecer. Mas se o povo, 7:14, que se chama pelo meu nome, né, se converter dos seus maus caminhos, orar e buscar a minha face, ele ouviria do céu e derramaria das suas bênçãos. Então, ali nós já vemos um sinal do avivamento. Se o céu não se abre sobre a igreja, não tem avivamento, não tem mensagem de Deus, não tem resposta de oração, não tem a chuva descendo, não tem o Espírito Santo descendo. Veja ali que aparece em forma corpórea, ali, como forma de pomba. A pomba é a única ave que não tem fel. E aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus não podem ter fel de amargura dentro do seu coração, porque ele já nasceu de novo. Então, eu quero aqui pontuar, esse é o meu filho, veja que fala filho, depois em quem eu me comprazo, ou seja, em quem eu se agrado, em quem Deus se agrada. Então, avivamento é o céu aberto, o Espírito descendo, e a palavra de Deus, e o caráter, e Deus se agradando. Esse é o meu filho, veja, filho em quem eu se agrado. Porque não basta ser filho, tem que ter caráter também. Tem que ter caráter. Então, veja, só que eu quero trazer uma informação que Marcos e Mateus não traz, que é, lá em Lucas, capítulo 3, versículo 21, só para você entender, eu quero mostrar na Bíblia, para que você venha entender. Olha só, Lucas, olha só. E aconteceu, Lucas 3, 21, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Então, Lucas traz essa informação de que, orando ele, aí vem o céu aberto, o Espírito descendo, e a voz, a palavra de Deus. Então, não existe avivamento, querido, sem oração. Infelizmente, muitos não entram por esse caminho da oração. Muitos crentes, muitas igrejas lotadas, mas crentes vazios, porque não entram pelo caminho da oração. O Senhor disse também a Natanael, que veria, né, o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Estevão, né, cheio do Espírito Santo, também viu o céu aberto. Então, avivamento é céu aberto. C. Ele estava também na tentação. E isso nós vemos, queridos, que Jesus, quando ele vai para o deserto, primeiro ele vai cheio, ele é cheio do Espírito Santo, aí ele é conduzido ao deserto. Porque se eu sou cheio, eu também vou ser conduzido pelo Espírito Santo. Aquele que me enche, aquele que me conduz. Então a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela também vai ser guiada, conduzida pelo Espírito Santo. Se você for para o deserto sem o Espírito Santo, sem o envio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo enviou Jesus e trouxe. Se você for sem o Espírito Santo, você vai morrer, você não vai vencer as tentações.
a qual Jesus ali, terminando aqueles 40 dias que estava jejuando, orando, aí veio a proposta de Satanás. Que aí nós vemos ali, queridos, ali em Lucas 4, Jesus foi tentado em 3 áreas. E nós também vamos ser tentados nessas 3 áreas. Jesus ali, nós vemos em Lucas 4, que ele foi tentado ali sobre corpo, no corpo, a alimentação. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, ou seja, tentação no corpo, para alimentar a si mesmo, seu apetite. E Jesus nunca fez nada para beneficiar somente a si próprio, sempre em prol de alimentar também outras pessoas. E já coloca dúvida, se tu és o Filho de Deus. Satanás vem com essas ameaças também sobre mim e a sua vida. Se você é crente, se você é cristão, se você está na igreja, você não pode passar por isso, você não pode passar isso. Isso é a teologia da prosperidade em nossos dias. É a teologia do ter, mas não do ser. Então Jesus foi tentado no corpo, ele foi tentado na alma. Onde está a alma? É a nossa vontade, o desejo, o nosso sentimento, o desejo. Veja que ofereceu ali o reino, o poder e as glórias desse mundo, de Satanás também. E Jesus, ele rejeitou. Satanás disse que foi me entregue, eu dou a quem quero, basta me adorar. Ou seja, Jesus foi tentado na alma, pelo desejo por algo, mas Jesus não se deixou levar. A qual muitos homens se deixam levar pelo o reino, o poder e a fama desse mundo. Jesus tinha uma promessa. Então, ele foi tentado no corpo, foi tentado na alma e foi tentado no espírito. Quando ali, vai até o pináculo e pede que ele pula ali. Jesus, ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus governou também o teu espírito, como diz em Provérbios 16. O homem que governa o seu espírito é mais herói do que aquele que conquista uma cidade. Jesus governou o seu espírito, porque a tentação começa de dentro. Quando você vem consumar algo, quando você vem a pecar, é porque você já começou lá dentro com aquele desejo, como diz lá em Tiago. Começa pelo desejo, uma consciência. Aí vai gerar o pecado. Então, Jesus foi tentado no corpo, foi tentado na alma e foi tentado no espírito. Por isso que Paulo ensina que nós temos que ser santificados nessas 3 áreas. 1 Tessalonicenses 5:23. Paulo diz, e o Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Então veja, precisamos vencer assim como Jesus também venceu. Então o Espírito Santo é presente no nascimento, no batismo, na tentação de Jesus. O Espírito no ministério de Jesus. Nós vemos que aqui em Lucas 4, o Espírito sempre acompanhou ou esteve presente no ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver isso lá em Lucas 4, versículo 18. Ele mesmo diz que o Espírito do Senhor é sobre mim, que foi profetizado em Isaías 61, foi profetizado lá em Isaías, que lá em Isaías também fala dos 7 Espíritos de Deus, que fala da plenitude, e ele recebeu aquilo que era para se cumprir as Escrituras. O Espírito é sobre mim, olha só, a qual me ungiu para evangelizar, para um propósito. Se Deus ele enche uma pessoa, é para um propósito. Se Deus te encheu do Espírito Santo, é para um propósito. Qual foi o propósito? Nós vamos ver aqui no ponto 2 da nossa lição, que o comentarista vai trazer, né? Quais são esses propósitos aí? Né? Nós vamos ver na passagem que vai dizer evangelizar os pobres, né? Curar os contrito, quebrantado, coração, né? E libertar os cativos, dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, né? Pôr em liberdade os oprimidos. Foi para isso que Jesus veio, para evangelizar os pobres, porque muitos ricos desse mundo rejeitou as obras de Cristo e foram fracassados, porque eles rejeitaram a obra do Senhor. Lembrando aquele jovem rico ali, que rejeitou seguir a Cristo, porque estava preso às suas riquezas. Então Jesus veio para os pobres desse mundo, aqueles que diz que não consegue sozinho, que depende de Cristo.
Jesus nasceu em uma manjedoura. Ele não nasceu no palácio de Herodes. Jesus, aquele que era sendo rico, como diz Paulo, se fez pobre para que, pela sua riqueza, nos agraciasse e agraciasse. A muitos foi agraciado através da riqueza do Senhor Jesus. Só lembrando que muitos dos fariseus, na época de Jesus, achava que quando alguém era pobre, estava na miséria, ele não tinha a bênção de Deus, a presença de Deus. Jesus veio quebrar essa teologia da prosperidade já da época. E eles achavam que a pessoa que fosse rica, ele era agraciado por Deus, Deus se agradava dele, ele tinha a bênção de Deus na sua vida. E isso está errado. Tópico 2. Jesus e a oração em seu ministério. O valor da oração. Jesus ele orava a ponto dos discípulos pedir para que Jesus ensinasse a eles a orar. Assim também nós, se nós não sabemos orar, precisamos pedir para que o Espírito Santo venha nos ensinar, queridos. Nós temos a oração dominical, que significa domine, tá? Não se refere à escola dominical, domine, que é o dia de domingo, né? Então veja, a oração também do Pai Nosso, nós vamos ver isso lá em Mateus capítulo 6, do 9 ao 13, que ali vai falar sobre a nossa dependência do Senhor, nós confiar na provisão diária do Senhor. Ali no Pai Nosso nós vamos entender a esperar o reino de Deus, a confiar no Senhor, entender que pertence a Ele o reino, a glória e o poder para sempre. Ali revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus, o valor da oração. O item 2 do tópico 2 diz uma vida de oração. Existe um comentarista chamado Charles Spurgeon, ele disse assim: a oração, ela é o marca-passo da igreja e ela é o oxigênio da alma. O que Charles Spurgeon quis dizer com isso é que o homem que não ora, ele está morto. O marca-passo é aquele que ajuda na respiração. A igreja que não ora, ela está morta. Infelizmente, muitos hoje não estão orando, muitos não estão buscando a face da presença do Senhor, a qual o Senhor Jesus sempre deu exemplo. Já começando ali no Getsemane, chamando os discípulos, e eles estavam dormindo. Mas depois, eles entenderam que estavam orando, que precisava estar em uma vida de oração. Ponto é que em Atos 2, ali nós vamos aí, o Espírito Santo desce quando eles estavam reunidos orando ao Senhor. E eles oraram 10 dias dentro da ordem cronológica, se nós formos fazermos a contagem ali da Páscoa, Pentecostes, 50 dias. E aí nós temos a visão de que eles ficaram 10 dias ali orando ao Senhor. A qual, quando Jesus ressuscitou, tinha mais de 500. Tinha mais de 500 irmãos. E ali, quantos que foram cheios ali? Quase 120. Mais de 300 não perseveraram, não creram, não confiaram que precisava ter uma vida de oração ao Senhor. E hoje, infelizmente, é a baixa porcentagem daqueles cristãos que chegam na igreja cedo para orar ao Senhor. Martinho Lutero também, ele diz que se ele não orar 2 horas todas as manhãs, o diabo atormentará ele o dia inteiro. Então é importante nós já amanhecermos orando, falando com Deus e termos uma vida de oração ao Senhor, a qual é uma batalha, a qual é um conflito, mas o Senhor, ele nos dá força, ele nos encoraja, como enviou um anjo para encorajar Jesus quando estava ali no jardim de Getsemane. E aqui o tópico 3 fala uma vida na unção do Espírito, mais do que nunca. O item 1, a unção do Espírito Santo na vida do obreiro. Muito mais obreiro, querido, precisa ter uma vida de oração ao Senhor. Aquele que tem uma responsabilidade diante de Deus. A nossa vida, a qual temos como cuidado sobre uma igreja. Precisamos estar sempre orando e crendo e confiando no Senhor, porque muitas pessoas vão nos procurar para nós orarmos. Existem batalhas espirituais, existem conflitos, existem demônios que saem com o poder da oração. Aí vê-se a confirmação da palavra, né? Os louvores. Então isso, queridos, é muito importante. A igreja, o obreiro do Senhor. O que é obreiro? O que significa obreiro? Aquele que está na obra. Todo aquele que está envolvido na obra da igreja. Desde o membro também. Aquele que está envolvido em alguma coisa.
se você está fazendo alguma coisa para Deus. Você também deve orar ao Senhor. Mas o obreiro, ele deve ser o exemplo. Ele deve dar o exemplo de uma vida de oração ao Senhor. Aí o item 2 do tópico 3 fala a unção do Espírito Santo na vida do crente. Ou seja, cada crente precisa ter uma vida de oração ao Senhor. Mais do que nunca, precisamos estar sempre falando com Deus. A oração não é um monólogo em que uma pessoa fala somente, em que um falante fica falando. A oração é um diálogo, aonde você fala e espera Deus lhe responder, a qual ansiosamente aguardamos resposta do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Se esse vídeo foi bom para você, vai ser bom para o seu amigo ou sua amiga. Envie no Zap, nos grupos, nas redes sociais e compartilhe em nome do Senhor Jesus. Amém.